bem-vindos ao Café com Rédia, que a gente fala sobre arquitetura, design e afins. E hoje eu estou aqui com o arquiteto Fábio Soares. Bem-vindo! Obrigado, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Que bom. Olha só, eu já quero começar com a sua história. A gente estava ali fora conversando um pouquinho e eu acho muito incrível a gente conhecer a história de cada um, né? Porque acho que todo mundo que passou por aquela fase de decidir o que vai ser da vida fica pensando, meu Deus, como é que decide isso? E eu quero saber como que foi no seu caso, como que você decidiu que seria arquiteto? Eu acredito que toda profissão é um dom, né? A gente traz isso como um dom e acho que desde criança a gente já sabe o que vai ser, né? Eu, por exemplo, desde os meus 8 anos adorava desenhar. Amava desenhar casa, fazer projetos assim, meio que lúdico, mas sempre projetos, né? Sempre desenhando. Minha mãe via a possibilidade de que eu seria algo voltado para a área das engenharias, né? Mas naquela época a arquitetura não era tão difundida, né, no mercado, era mais as engenharias. E ela acreditava que eu seria alguma coisa nesse tipo de profissão. E o sonho dela era diferente, né? Queria, na realidade, que fosse um médico, até por conta do que eles já eram, da família toda, né? Do que meu pai fazia também. Então, eles acreditavam que a ideia era que eu fosse um médico. Mas eu, na minha resiliência, parti pra... Como que foi isso, assim, pra convencer eles? Foi muito difícil? Foi um pouco difícil, porque... Como eu vim dessa família que já tinha a conduta da medicina aplicada na família, então eles gostariam muito, né? Meu pai trabalhava já com óticas, trabalhava com produção de lentes, essas coisas, então a ideia deles é que eu fosse algum médico oftalmologista, né? Pra continuar a carreira dentro da família. Mas não era meu interesse, né? Eu acho que eu já estava com o dom já mais que aplicado na veia. Que legal. Então, por conta disso, daí eu acabei colocando para eles, né? Que eu gostaria de ser arquiteto e busquei esse sonho e corri atrás. E fiz. E hoje estou aqui no mercado como arquiteto. E você falou do desenho, mas sempre foi pra arquitetura, nunca foi, tipo, pras artes mesmo, assim? Sempre pra arquitetura. Sempre pra arquitetura. Desde criança, na verdade, já desenhava casa, desenhava... Eu tinha uma mania de desenhar hospitais, desenhar casa, olha só, desenhar prédios. E eu já conseguia, claro que pra nossa idade, 8 anos, não é tão óbvio isso, mas eu já fazia desenhos em 3D. Isso era engraçado, porque eu já tinha um entendimento de como produzir isso. Então eu já trazia isso realmente comigo, né? Por isso que eu acredito que é um dom. Sim. E de lá pra cá eu só vim aprimorando isso, depois já adolescente, estudei e acabei indo pra faculdade de arquitetura. Legal. E me tornei arquiteto. Eu acho que tem os dois lados, né? Tem as pessoas igual como você, né? Que desde pequeno já tinha esse dom natural. E existem as pessoas que acham legal e vão lá e pelo esforço conseguem, né? Mas eu fiquei com uma dúvida aí. O arquiteto, ele precisa saber desenhar? Eu acredito que assim, na realidade, o arquiteto ele necessita desse dom do desenho, porque o arquiteto ele é um artista, sim, né? Então, quando você cria, quando você traz a concepção de um projeto, você tem que ter isso em mente. Então, muito antes disso ser trazido à tona para o teu cliente, já está aplicado na tua mente como que esse projeto vai ser feito. Então, tudo isso tem que ser passado para um papel. Então, eu acredito que todo arquiteto, sim. É que hoje nós temos ferramentas, a tecnologia, ela mudou muito, né? A nossa estrutura de projetos, né? Mas eu acredito que todo arquiteto, ele tem, sim, que saber desenhar, ele tem que saber desenvolver algum meio de expressão num papel para ele apresentar para um cliente também. É importante que ele tenha essa dimensão do que é um projeto feito à mão também. Eu acredito que sim. Há necessidade de um arquiteto saber desenhar. É importante. E assim, pela forma que você fala, né? Bem apaixonado pela arquitetura. E eu vejo muita questão da arte mesmo em você. Como que funciona pra você não cair sempre assim nos projetos sempre muito iguais, sabe? Porque há uma tendência, né? Até porque na arquitetura trabalha muita tendência. Então, a casa de uma certa forma, a disposição das coisas de uma certa forma. Como que você faz para conseguir criar, né? Nesse cenário em que há tendências e que há preferências? Isa, eu acredito que eu vou muito de acordo com a conexão com o meu cliente. Eu busco muito essa conexão. Então, é como se hoje, por exemplo, você me pedisse um projeto.
Eu acredito que o arquiteto, ele tem que estar muito envolvido com o cliente, entendendo qual que é realmente todo um programa de necessidades para aquele projeto, para que ele não caia na mesmice. Porque a gente vê que hoje a arquitetura, de certa forma, ela se tornou muito copiada, porque alguns profissionais acabam utilizando de projetos existentes para criar outros projetos, né? Então a gente nem chama de uma criação, né? A gente chama de uma cópia do existente, né? Na realidade. E eu acredito que a gente, para desenvolver esses projetos, é claro que cada arquiteto tem a sua identidade. Cada arquiteto tem uma forma de projetar. Só que eu acho que esse envolvimento, essa conexão com o seu cliente, para conceber um projeto, porque se trata da realização de um sonho também, né? Então, quando você busca isso com a conexão do seu cliente, aí você consegue ir trabalhando essa concepção de certa forma que todo projeto tem a sua peculiaridade, né? Ele tem o seu quê a mais. Eu acredito que hoje, de todos os projetos que eu fiz já, é muito difícil eu ter um projeto igual. É mesmo? Hoje, eu já fiz. Hoje nós já trabalhamos com mais de 300 projetos já desenvolvidos, dentro de projetos corporativos, comerciais, projetos residenciais, e todo projeto nosso, ele tem uma característica diferente. Então é muito difícil a gente ter uma casa que é igual a outra. É claro que nós temos uma identidade. Sim. Por exemplo, eu sou um arquiteto que gosto de mais formas retilíneas. Eu não trabalho com formas circulares, sinuosas. Eu não tenho essa concepção nos meus projetos. Eu já vou para uma identidade mais retilínea. Porém... Por quê? Porque você acha a questão de ser funcional ou porque a estética te agrada mais? A estética me agrada mais. E eu trago isso comigo porque como referência de profissionais já existentes no mercado. Por exemplo, como o Márcio Kogan, que eu gosto muito, como um grande arquiteto que foi Frank Lloyd Wright, que fez uma casa chamada Casa da Cascata, que é toda retilínea. E eu sou um arquiteto que eu gosto muito de trabalhar com a natureza envolvendo o meio. Então, quando eu pego um projeto, eu gosto de ter toda a aplicação de paisagismo, todo o meio natural aplicado. Então, eu faço o uso do máximo possível que eu tenho para aquele projeto. Por isso que cada projeto tem uma essência diferente. Então, eu envolvo tudo isso. A identidade dos meus projetos, que são trabalhar com essas formas retilíneas no projeto, aí, concepção do projeto, que é essa conexão com o meu cliente, e todo o envolvimento do que é as condições adjacentes ao projeto, que é o meio natural, usar ao máximo. Então, tudo isso eu faço com que seja encaixado num projeto, na produção, para que eles se tornem cada um diferente do outro. Sim. Até, inclusive, a gente fala muito de... porque nós produzimos muito projeto de alto padrão, porque o projeto tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas não, a gente desenvolve projeto para todo mundo, né? Todos os clientes são clientes, né? Sim. Desde o pequeno até o grande. E, por exemplo, até para desenvolver uma casa que a gente chama de geminada, essa casa a gente tem a proporção de desenvolver ela de forma diferente, seja num layout arquitetônico, com todo um conceito de fluxo diferente, para que não fique realmente naquela mesmice, algo que todo mundo faz, e trazer uma produção diferente, tanto para uma linha de fachada, que é o que vai ser convidativo aos olhos de quem está olhando, né? Seja do cliente, seja de uma visita, seja de quem está passando. Então, tudo isso a gente vai adequando no projeto. Essa conexão com o cliente é algo que, né, todo mundo que senta aqui comigo comenta, então é algo muito importante na profissão de vocês. Geralmente essa conexão acontece rápido ou vai depender muito da personalidade da pessoa, assim? Tem pessoas que você tem que fazer 2, 3, 5 reuniões e você fala, nossa, ainda não senti que eu entendi o que ele quer. Como que funciona isso? Isa, eu acredito que assim, vai muito de profissional para profissional. Olha, graças a Deus nos meus projetos eu sempre tive uma boa conexão com os meus clientes. Assim, desde a primeira, segunda apresentação a gente já consegue ter um entendimento geral, porque é feito todo um briefing, é claro, né, com o cliente antes, para desenvolver esse programa de necessidades. Nesse primeiro contato, você já passa a conhecer o seu cliente, então você já entra na vida dele, já conhece a família, você já passa a fazer parte daquele convívio do seu cliente. Então, quando você já vai para apresentar o projeto numa segunda proposta, né, com o cliente, você já tem uma dimensão do que vai acontecer e você normalmente é muito difícil de
errar. A não ser assim que você vá muito distante da ideia do cliente. Sim. O cliente peça um projeto, por exemplo, contemporâneo, você vai para um clássico e coisas desse tipo. Tá. Mas se você atende exatamente ali numa primeira conversa, um projeto já específico ao que o cliente quer, eu acho muito difícil de errar. E eu acho muito engraçado que quando você começa a produzir um projeto, você já passa a fazer parte do convívio do cliente, da família. Eu acredito que hoje também todos os meus clientes, além de ter um bom convívio, todos eles eu acabei participando da família. Hoje eu visito os meus clientes, inclusive, eu vou almoçar com eles, eu tomo um café da tarde, de vez em quando eu passo. Teve casos de vira cliente, amigo mesmo, vira né? amigo, exatamente. Nós acabamos virando amigo, é assim que vai acontecendo. E assim, ó, se alguém tá aqui assistindo e quer ter uma casa maravilhosa, né, feita por você, mas ele não tem ideia do que ele quer. Isso também pode acontecer, né? A pessoa, ela pode chegar até você sem ideia nenhuma, falar, olha, eu quero algo que seja maravilhoso, mas eu não tenho ideia do que te pedir. Isso também é uma construção, vai demorar um pouco mais? Como que funciona assim? Essa questão do cliente ele ter uma certa indecisão ou um desconhecimento do que ele deseja, fica um pouco mais complicado, porque daí você não consegue ser tão assertivo no projeto. Mas você vai encaixando a proposta de acordo com a necessidade dele. É como se, por exemplo, alguém chegasse para mim e falasse, olha, Fábio, eu preciso de uma casa com 3 quartos, uma sala, uma cozinha, quero uma piscina e uma área de lazer. Sim. Enfim, daí, só que ele não desenvolve com você qual vai ser a tipologia desse projeto. É porque eu acho que é difícil pra quem é mais leigo, assim, né? Eu mesmo tenho aprendido agora com vocês aqui. Mas assim, chegar e falar, é que eu gosto mais do estilo contemporâneo, né? As pessoas não sabem disso. Então, chega a você pegar, por exemplo, 2 projetos e falar, você gosta mais assim ou mais assim? Que aí, visualizando, a pessoa consegue saber do que ela gosta mais, né? Sim. Eu acho que assim, na realidade, quando o cliente ele chega sem essa proposta exata do que ele precisa, eu acabo levando sempre para o que o mercado oferece. Eu procuro pensar de que forma produzir algo que seja funcional, belo e ao mesmo tempo vendável, porque vamos supor que esse cliente se canse dessa casa daqui 2 anos e queira vender. Então, eu vou trazer algo que o mercado também absorva. E não algo totalmente lúdico, a ponto de o cliente não conseguir nem se desfazer desse produto, por exemplo, no futuro. Então, eu já vou colocando isso em questão no projeto, né? E quando eu produzo, normalmente eu procuro trazer para o cliente também em relação a essa questão também, de falar, olha, nós temos um projeto que ele é um projeto clássico, nós temos um projeto que é uma arquitetura contemporânea, nós temos uma arquitetura que é uma arquitetura mais brutalista, que vem toda para a linha de concreto, que trabalha os materiais mais aparentes. Então, tudo isso. Então, nós vamos mostrando detalhes. Aí o cliente, ele linka, Fábio, mas eu não sei bem o que eu quero. Será que você pode produzir? Como já aconteceu. E daí, quando acontece isso, nós vamos para uma linha mais, um raciocínio lógico, né? Que é trabalhar o funcional, trabalhar o belo e essa questão de ser vendável. O produto que atenda o cliente nas demandas do programa de necessidade dele, mas que seja um produto também que atenda todas as outras demandas do mercado, né? Sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre os revestimentos, sobre as opções que a gente tem no mercado, que são muitas, né? E isso eu acho que também seja um desafio, né, pra vocês, porque são tantas opções, que é maravilhoso ter muitas opções, mas assim, como fazer pra, na hora, escolher e mostrar pro cliente, olha, eu acho que esse vai encaixar mais aqui? Isa, eu acredito que vai muito por questão de perfil, né? Cada profissional, ele aborda um perfil para trabalhar. Por exemplo, eu tenho um perfil que eu gosto de trabalhar com materiais que tragam essa consistência de aparência natural, né? Que é o cimento, é o concreto, situações que tragam a relação da pedra, materiais que tragam a relação da madeira, essas semelhanças. Porque como nós temos produtos que hoje no mercado, por exemplo, os naturais mesmo, a pedra, uma madeira, tudo isso tem um custo às vezes elevado, então por conta disso nós buscamos semelhanças dentro do mercado. Então eu acredito que cada profissional no seu trabalho, ele especifique de uma forma. E eu tenho essa relação com os meus projetos e com o meu cliente. E
praticamente, eu acho que 90% das vezes, eu sou assertivo com o meu cliente. Às vezes, quando nós pegamos um projeto, por exemplo, o cliente, ele tem 2 filhas meninas. Como aconteceu? A gente fez, inclusive, 2 casas um mês retrasado, que a cliente era 2 filhas pequenas e o outro também era 2 filhas. E olha que engraçada a concepção. 2 filhas queriam um projeto onde seria tudo difundido de materiais traduzidos a semelhanças natural, né? O cimento, a pedra, com toques rosé. E o outro cliente queria tudo rosa. Então, assim, existe todo esse processo. Então, a gente vai administrando de repente, colocar alguns toques diferentes dentro da residência do cliente. Mas eu acho que nessa questão de escolha, normalmente todo profissional ele já tem uma concepção. É muito difícil de ser algo que vai errar. Eu acho que é bastante mais assertivo do que um problema de erro aí com o cliente em relação à escolha dos materiais. Tem profissionais hoje que preferem ser mais clássicos e outra coisa também vai em questão ao projeto, né? De repente você tem um projeto todo clássico, é claro que daí você vai trabalhar com estruturas de trazer um revestimento que tem uma semelhança com um mármore, ideias que venham traduzindo essa proposta clássica. Assim, quando você está trabalhando, por exemplo, com um projeto industrial, que você vai linkar, por exemplo, revestimentos que tragam essa tradução do industrial, que é um revestimento cimentício, que é, por exemplo, uma peça que emite um ferro, que tem a semelhança com uma madeira, coisas desse tipo. Muito bom. Você falou também em algum momento sobre as suas referências, né, de profissionais. Como que você chegou nisso? Porque o nosso Café com Red, ele também é assistido por muitos estudantes de arquitetura, né? Sim. E eu acredito que quando você tá ali na faculdade, você fica assim, eu queria ter alguém mesmo pra me espelhar, pra referenciar o que eu gosto, o que eu vou colocar ali nos meus projetos. Como que você chegou nisso? Foi estudando, foi pesquisando? Eu acho que foi com bastante estudo e pesquisa, né? Acho não. Foi com bastante estudo e pesquisa, né? Na época da faculdade, nós passamos por vários arquitetos, né? Então, com isso, a gente vai entendendo como que é a produção de cada um, né? Nós temos um mega arquiteto, né? Tínhamos, infelizmente não tá mais com a gente, que é o Oscar Niemeyer, e ele tem as suas referências de curvas, né? Essas curvas sinuosas, tudo isso representando o corpo feminino. Então, eu acho que cada arquiteto tem essas referências. Eu, por exemplo, eu tive um link direto que foi com o Frank Lloyd Wright, que quando eu vi pela primeira vez as produções desse arquiteto... Na faculdade. Isso me encantou muito. E eu já trouxe isso como referência para mim. E eu comecei a ver que ali na produção desse arquiteto, eu já enxergava como seriam os meus projetos dali para frente. Porque são projetos que eles traduzem toda essa emoção, né? De ter uma construção envolvida pela natureza, envolvido pelo meio paisagístico, enfim. Coisas que traduzam toda essa proposta dentro de um projeto e torne ele, além de belo, funcional e tantas outras coisas que ele pode oferecer, né? Porque o projeto, ele é uma integração de um todo, né? E o Frank Lloyd Wright, ele tinha muito isso, de ver o projeto não só na produção ali dele final, mas, por exemplo, no ano inteiro. Como que o projeto funcionaria em cada etapa do ano ali, em cada sazonal. Seria primavera, verão, inverno. E você nota que cada foto, o projeto ele traz uma sensação, uma emoção diferente, né? E eu comecei a linkar muito isso nos meus projetos. Como que eles seriam produzidos, né? Então foi assim que minha referência foi se criando. E em cima do Frank Lloyd Wright eu fui buscando outras referências, que daí veio o Márcio Kogan, que também tem os projetos que são todos complementares ao Frank Lloyd Wright também. Aí vem o arquiteto também, que é o Guilherme Franco, que é de Londrina, que eu gosto muito dele também. Acho lindo os projetos dele. E com isso eu fui me referenciando aos meus projetos, para chegar na concepção de como seriam as minhas criações. É claro, já fiz projetos diferentes, mas foi mais pela escolha do cliente. Mas se hoje eu for falar de desenhar um projeto, desenvolver um projeto, é claro que minhas referências vai estar sempre linkadas a esses profissionais. Agora vamos falar um pouquinho do dia a dia de arquiteto. Como que é a sua rotina? Tipo, você acorda e você vai todos os dias você vai para uma obra, ou todos os dias você vai para o escritório? Como que é o seu dia a dia? Isso é uma rotina bem cansativa. Bem intensa. Mas é uma rotina gostosa, né? Eu acho que quando a gente faz algo que gosta, a gente não trabalha, né? A gente se diverte.
É claro que todo trabalho tem os seus encalços, descalços, O enfim. bônus e o ônus. Exatamente, bem isso mesmo. Mas graças a Deus é muito bom, né? É um trabalho divertido. Normalmente a nossa rotina, hoje no nosso escritório, nós temos uma rotina de profissionais internos e os profissionais externos, né? Separado. Nós temos essa divisão no nosso escritório. Eu sou um arquiteto que eu executo obra. Então, a Você minha tem que estar na rotina obra. é diferente. Exatamente. Normalmente eu vou ao escritório, quando nós estamos com uma ocorrência de obra muito grande, aí eu vou ao escritório uma vez por semana. E a nossa equipe, ela fica desenvolvendo os projetos na parte interna e cuidando de toda a logística de compra, toda a logística de contratação, enquanto eu estou, a gente fala hoje bater obra, né? A gente está lá correndo nas obras. Então, a minha rotina normalmente é acordar, né? Tomo meu café, como sempre. Gosto muito de sentar na mesa, tomar meu café, ter aquele tempo para respirar. Como diz o outro, né? Fazer o download. Eu faço meu download, daí depois eu saio. Aí eu procuro ir nas obras, faço as visitas, né? Então, eu sempre deixo o período da manhã direcionado para as obras. Sempre para isso, porque elas demoram muito. Então, toda vez que você vai na obra, e eu gosto de visitar a obra todo dia. Isso que eu ia perguntar também, tipo, você vai em cada obra todos os dias ou vou uma vez a semana em cada um? Como que é essa frequência? Eu gosto de visitar todos os dias, porque obra, ela demanda de muito cuidado. E um dia que você deixa de ir, é um piso que foi colocado errado muitas vezes, é algo que foi feito que você não viu e não tem como desfazer. Então, nem que seja meia hora por dia naquela obra, eu gosto de passar. Legal. Tirar as dúvidas dos profissionais, né? É claro que todas as nossas obras, ela tem os nossos mestres de obra, que fica responsável, né? Que é um corresponsável além de você. Então a gente chega, faz toda a aplicação junto com eles, verifica o que está acontecendo, quais que são as programações daquele dia, o que vai ser feito, se precisa fazer compra ou não de materiais, todo o desenvolvimento daquela obra. E eu gosto de fazer isso todos os dias para que não haja problema, porque quando você faz essas visitas, você tem o mínimo de erro possível. Aí quando você, por exemplo, visita uma vez por semana, aí o problema é maior. Sim. Eu desenvolvo obras não só em Maringá. Eu trabalho com um corporativo também, então eu desenvolvo obras a nível de, vamos falar a nível de Brasil. Sim. Porque a gente trabalha no Rio de Janeiro, trabalha em Santa Catarina, legal. trabalha em São Paulo e aqui no Paraná em algumas cidades. Então muitas vezes eu não consigo visitar todas as obras, porque são cidades diferentes. Sim. Então eu tenho que ter uma pessoa responsável, que é um engenheiro, nessa cidade, para acompanhar a obra para mim. Por quê? Porque eu preciso ir uma vez a cada 15 dias, por exemplo, para ver como tá essas ocorrências. Só que daí eu sei que eu tenho um profissional que está empenhado lá, responsável. Sim, Então sempre tem essa questão também. Mas eu acho muito importante porque a gente, quando a gente está dentro da obra, a gente minimiza os erros dela. Então normalmente nossa rotina é isso, né? É sair de manhã, fazer toda essa correria para acompanhar as obras, almoça, aí se sobra algo no período da tarde, aí a gente vai pro escritório. Aí eu vou lá no escritório, verifico como que estão os processos, como que estão os andamentos dos projetos, o que a gente tem para entregar. Então, sempre dentro desse enquadro. Normalmente a gente procura fazer a reunião semanal, né? Para verificar qual que vai ser o andamento programado para aquela semana, para que daí eu realmente não precise ir no escritório. Legal. E dentro do escritório, pontua né? tudo que precisa fazer naquela semana, ver como estão as coisas e aí você fica tranquilo pra não estar ali, né, presencialmente, porque o celular é o tempo todo, né? É o tempo todo. Nossa senhora, tem dia que isso aqui desgasta, gente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se deu 6 horas da tarde, chego em casa, eu jogo o celular. Acabou, não existe Senão mais não celular para, pra né? mim. Aí é minha televisão, é um banho, é jantar, é a minha vida, né? Que a gente fala. E normalmente eu gosto muito de ter braços. Eu Muito acho muito importante, importante isso. O profissional de arquitetura, ele sozinho não faz nada. Eu, por exemplo, sou o Fábio Soares, mas eu dependo também de outras pessoas que atuam junto comigo. Eu tenho os meus arquitetos, tenho a minha diretora que fica dentro do escritório. Então, tudo isso são parcerias que ajudam, né? São esses braços. Assim como eu tenho braços dentro da obra também, para que tudo dê certo. Tudo funcionar. Então, tudo funciona. É dessa E demorou pra você chegar até como tá hoje? Porque no começo, né, você tinha que meio que fazer tudo.
né? Demorou. Então é muito precioso ter essa rede de apoio que a gente fala, né? Cada um fazendo uma coisa e você fica mais tranquilo pra conseguir fazer as coisas que você se dispõe a fazer ali. Sim, sim, sim. Demorou bastante. É assim, até a gente se encaixar. Eu acho que assim, eu ainda estou num processo de evolução. Uhum. Todos os dias é um processo de evolução. Eu tô aprendendo com os profissionais que trabalham dentro da obra, eu estou aprendendo com os profissionais que trabalham dentro do escritório. Todo dia é algo novo, né? A gente vive um grande processo de evolução em qualquer profissão. Sim. Mas é claro que na arquitetura demanda de uma responsabilidade muito grande, porque além de você estar mexendo com o sonho de alguém, você também está mexendo com vidas, né? Então, assim, você está produzindo algo que te traduz uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, por isso a gente tem que ter todo esse cuidado. E o fato de você ter pessoas, essa rede de apoio, vai te auxiliar. Eu trabalhei muito tempo sozinho e foi muito difícil, porque eu vi que eu batia muito a cabeça, eu perdi clientes, então tudo isso foi ruim. Sim. E daí você começa a notar que você precisa desse apoio, dessas pessoas à sua volta, né? Tanto os profissionais que trabalham com você, os profissionais na execução, os seus amigos, os seus familiares. Sim. Tudo é muito importante para que você possa conseguir fazer isso dar certo. Muito né? bom. E só pra gente finalizar, e daí a história da medicina vai acontecer ou não? Porque assim, era o sonho dos seus pais, agora eles já tiveram um arquiteto maravilhoso, e agora? Olha, já cogitei, viu? Já, né? Inclusive, hoje mesmo eu tava conversando, né, de manhã com uma cliente, falando pra ela, né? Falei assim, olha, eu gostaria de voltar e fazer medicina. Olha só. Com a idade que eu tô. Eu tenho sabe? interesse. Olha lá, dá tempo ainda. E quem sabe? Ainda acho que eu posso tentar, de repente, né? Então, assim, eu gosto muito da minha profissão. Eu gosto muito de ser arquiteto, amo minha profissão. É fantástico isso que a gente faz, porque realmente é realizar sonhos, né? E é ver o sorriso no rosto de um cliente e ver que aquilo foi concluído com sucesso, Sim. né? Que a gente fala. Mas eu acho que eu acho que eu faria medicina ainda assim. Talvez uma segunda profissão na vida. Quem sabe? Tá em tempo. Ai, Fábio, muito obrigada. Amei conversar com você. Fica o convite pra você voltar mais vezes pra gente conversar ainda mais. Deixa pra gente suas redes sociais, como que faz pro pessoal te encontrar no Instagram. Nossa rede social é o Grupo FS Arquitetura. Nós estamos no Instagram como Grupo FS Arquitetura e nosso site também é o Grupo fsarquitetura.com.br. Caso alguém queira visualizar nossas obras ou nos contactar também, o telefone do nosso escritório é o 991 18 3006. Caso queira entrar em contato também, estamos disponíveis para atender. Muito bom, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Foi incrível ter o Fábio aqui e semana que vem tem mais. Até a próxima!